Eu apenas estou lembrando do que existe e de que nada está sendo feito, para a gente ouvir a opinião de vocês e ver o que deve ser feito para passar a ser exigido. A gente anda pelas estradas e você fica vendo o barranco que vai cair, entendeu? Você olha e vê que ele vai cair, você que é especialista. Você vê a zona que vai ser alagada, você vê o pavimento com a indicação de ruptura, tá, desgaste. Está na cara que isso não está sendo feito. Então nós temos que tomar alguma medida. No meu entender, seria criar um organismo dessa natureza. E é isso que nós vamos propor aos ministros que aqui virão. Eu acho que eles não vão topar, eles vão querer, todos eles, que fique lá aquela verbinha no departamento deles, que eles vão aplicar no estado de onde eles são oriundos. Então, eu não sei responder a sua pergunta, mas é justamente sobre a falta desses serviços de prevenção que me assusta, que nos leva a fazer a mitigação. E a mitigação vem depois do acidente, quando ocorrem as mortes e os danos materiais elevadíssimos. Então, essa terceira pergunta, eu concordo em gênero, número e grau com o colega Tomás de Aquino. Eu acho que nós não estamos fazendo estudos nenhum que eu conheça, nada. As licitações são postas na rua com um esboço de projeto, né? Tá certo? Um projeto, no máximo, na melhor das hipóteses, um pré-projeto ou um projeto básico. Eu acho que a obra devia ser posta em licitação com um projeto executivo detalhado. Dizem por aí que o empreiteiro gosta de participar da licitação com projeto indefinido, porque depois dá margens a fazer alterações. Dizem, eu não estou concordando com isso. Mas estudos não estão sendo feitos. Eu fui uma empresa de geotecnia, fundada em 1972, chama-se Geomecânica, quer dizer, a mecânica das rochas, dos solos e das rochas. Em época de desenvolvimento nacional, eu cheguei a ter 880 empregados. Depois, o governo resolveu estagnar o desenvolvimento nacional. Eu passei de 880 para 88 empregados. Estou falando em números redondos, mas eu tinha quase 1.000 funcionários e passei a ter menos de 100. E andei falando sempre que eu podia, que o governo, com pouco dinheiro que tinha, devia estar fazendo o quê? Estudos e projetos. Que isso custa 2% do valor do empreendimento. E engavetando, projetando, engavetando, projetando, engavetando. A ditadura não fez isso. Deve ter gastado mais dinheiro na prevenção, da não prevenção das torturas, né? Então, o que a gente está vendo? É que o que você falou, que vinha sendo feito no passado, não está sendo feito. Nós não temos estudos de viabilidade, nós não temos estudos geológicos, geotécnicos. Eu tenho um trabalho apresentado num congresso de engenharia rodoviária, mostrando que naqueles projetos de engenharia final de rodovias, você fazia estudos topográficos para definir qual é o melhor lugar de passar a estrada, tendo em vista a topografia. E nesse meu artigo eu chamo a atenção que às vezes o melhor lugar topográfico é o pior lugar geotécnico, que você vai passar em cima de um pântano, e a estrada em cima do pântano sai muito mais caro do que uma estrada fora do pântano. Então, hoje em dia, a geotecnia praticamente inexiste. Quando eu fundei a minha empresa, existia a firma Geotécnica S.A., que era a mais antiga delas, e de altíssima qualidade. Essa geotécnica inexiste. Ela tinha um grande escritório, 2 grandes laboratórios geotécnicos. Não tem mais. E nem existe mais a empresa. A Sondotec é uma das grandes projetistas brasileiras, ainda existe, mas é uma empresa dedicada a projetos de alta qualidade. Fechou o seu laboratório, fechou o seu setor de geotecnia, porque ninguém mais contrata ninguém para fazer estudos geológicos geotécnicos. E aí vai, a própria Tecnosolo, que é uma empresa geotécnica, abriu o ramo como eu tive que abrir a minha. E também padece com dificuldades por falta de
interesse em contratação de estudos e projetos. Quer dizer, esse problema, muito bem levantado pelo nosso colega Aquino, existe, sem sombra de dúvidas, e a gente precisa voltar a fazer isso. Por que eu estou falando de geotecnia? Não porque eu seja um geotécnico, porque até o aeroporto que voa, ele decola e pousa, né? O avião que voa, não é isso? E você não constrói o pavimento à toa. Você tem que estudar a espessura das camadas de pavimento, de que material você vai usar na base, na subbase, na reforço do leito. Isso tudo é estudado. Eu não estou vendo mais ninguém fazer isso. Então isso é o fim da picada. Tá certo? Você vê a própria ponte Rio-Niterói, o vão da ponte foi alterado, porque houve uma briga entre o Exército e a Aeronáutica. O Exército queria baixo, para não atrapalhar o pouso dos aviões. E a Marinha queria alto, para permitir que passassem as embarcações por baixo da ponte. Aquela discute lá, discute cá, começou a construção, né? E aí fomos sondando cada pilar da ponte. Muito bem. Aí depois o entendimento entre o Exército e a Aeronáutica fez o projetista mudar o projeto. Então, os pilares mudaram de lugar. Nem todos, alguns coincidiram. Então, quem fazia esses estudos geotécnicos era um consórcio da Tecnosolo com a Geotécnica. Eu coordenava esses estudos. Eu tentei mostrar... Aí o DNR decidiu que, poxa, a gente faz um desenho do perfil do subsolo, e aí você, se o pilar que era aqui está aqui, eu fiz o perfil, unindo a sondagem daqui e aqui, vou achar aqui, né? E eu expliquei, olha, não, a variação é errática. Eu mostrei que no vão central nós fizemos, tinham no mínimo 8 estacas de tubulões de fundação daquele pilar. E havia uma variação no mesmo pilar de cota de assentamento do tubulão de 16 ou 18 metros. No mesmo pilar. Imagina de um pilar para outro pilar. Então, isso aqui a turma ria de mim, querendo que eu queria vender sondagem para Tecnosolo e Geotécnica. Resultado, houve uma briga danada com a construtora, eles tiveram que anular a concorrência, chamar a segunda colocada, e a primeira medida que se teve foi fazer uma sondagem em cada pilar. Hoje, o cara extrapola o resultado, correto? O cara faz uma sondagenzinha. Eu trabalhava para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, quando comprava um terreno, ele obrigava a seguir a NBR 12, é aquela que trata dos estudos do subsolo para o projeto de fundação. Nunca mais vi isso. E depois, o projetista definia que a fundação era estaca. A primeira estaca cravada, era feita uma prova de carga na estaca. E se fosse fundação direta, nós fazíamos sondagem em placas para definir, prever o comportamento. A gente levava até a ruptura em fase experimental. Eu nunca mais vi isso. Eu, como consultor do Banco do Brasil, eu viajava pelo Brasil inteiro supervisionando esses estudos das sedes do Banco do Brasil pelo Brasil afora. Hoje você não vê ninguém mais fazer isso. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que lutar também, né? É outro aspecto, mas que é de suma importância. E, finalmente, o que o Luiz Carneiro falou... Eu concordo em gênero, número e grau, né? Nós aqui, o problema aqui no Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, começou com o prefeito César Maia, né? O prefeito tirou o BDI do preço, né? Tem o custo, sobre o custo incide um BDI, que chama-se Benificação e Despesas Indiretas. Nesse BDI, você inclui a administração da obra, você inclui o lucro do empreendimento, você os eventuais, você inclui aí, correto? O controle de execução da obra e até a educação continuada do seu quadro técnico. O homem cortou o BDI. E aí as obras eram lançadas a preço do custo.
e eu fui brigar com ele, que eu presidi e presido, a brigar pacificamente, né, tecnicamente. E o empreiteiro entrava, dava desconto sobre o preço da obra, correto? Sobre o custo da obra, quer dizer, dá desconto sobre o custo. Isso emulou o senhor prefeito a continuar com o BDI cortado e ser copiado pelo governo do Estado, que era o governador era o Marcelo Alencar. Então, os preços caíram, caindo o preço, cai a qualidade da obra. O Luiz Carneiro tocou num ponto fundamental. Hoje, o governador do Estado e o prefeito, eles reassumiram o BDI, mas os preços também estão baixos demais. Hoje eu tive uma reunião lá de diretoria e as empresas estão de novo ameaçando entrar aquela quebradeira. E a empresa, para não quebrar, prejudica a qualidade do empreendimento. Esse, sem sombra de dúvidas, e repito a frase do Luiz Carneiro, a manutenção aumenta à medida que os preços vão abaixando, porque isso traduz a má qualidade do empreendimento. Bom, eu gostaria de, já está um pouco tarde, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a... Só queria fazer uma perguntinha. Pois não. Pode. Posso? Não, eu posso fazer, talvez em cima dessas considerações o senhor possa fazer as perguntas. As leis estão todas aí, nós vimos que tudo está regulamentado, apenas as leis não são cumpridas. Isso daí é uma tônica no nosso país. Por quê? Porque o nosso sistema jurídico, infelizmente, é mais voltado para o formalismo do que para resultados. Enquanto outros países abreviam um pouco mais o formalismo em busca de resultados, o nosso sistema jurídico sacrifica resultados e vai até o Supremo, porque existem várias instâncias, vários recursos, são formalidades. Isso são coisas que nós temos que conviver, talvez fazendo uma reforma que está se pensando, os grandes juristas estão pensando nisso. Por quê? Porque não há punição. Você, se fizer um contrato em que você, no cronograma, você coloque a manutenção de tantos em tantos tempo, e que, se a firma não fizer tal manutenção, ela é punida, e quando for punida, o judiciário vai em cima e cobra e retira bens dessa empresa, uma coisa bastante truculenta. Se não houver isso, a empresa não respeita. E se houver formalismo, ela vai entrando com recursos, daqui a 15 anos, ela ainda está se debatendo, vai até o Supremo e não se paga. Então, esse é o problema de fundo. As leis estão aí. Se nós tivermos uma ação que puna e que faça no contrato manutenção, inspeção, faltou manutenção, punição pecuniária e penal, dependendo se por exemplo, ampliando o escopo para raios, elevadores, incêndio, isso é ação penal, porque envolve risco de vida. Mas aí a mídia tem que ajudar, o Ministério Público tem que entrar para fazer valer a lei. E aí o Judiciário, talvez empurrado por esse conjunto de Ministério Público e mídia, pode ser que tome alguma providência. Essa é a observação. Ricardo, da DCO, daqui do clube. Esse assunto manutenção, a gente está discutindo há muito tempo, eu até me lembro de um ditado famoso, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Aqui no Brasil, se o Maomé fosse brasileiro, ele estaria soterrado de tanta avalanche que a montanha traz para cima dele. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que é um problema cultural, essencialmente. E é difícil a gente implantar uma cultura
cultura nova até de manutenção, no caso. Eu acho que essa pressão tem que sair mais da sociedade do que nós técnicos mesmos. Teria que sair de uma organização já montada. Eu pouco acredito, desculpe discordar do presidente, de um novo organismo nesse sentido. Nós já temos um. A sociedade reconhece tranquilamente a maior entidade que representa os engenheiros, que é o CREA. Todo mundo, toda a sociedade, quando fala em engenharia, fala no CREA. O CREA tem uma legislação específica de fiscalização das atividades do engenheiro. Apenas. Eu aqui estaria sugerindo que fosse ampliada por lei a fiscalização do CREA, não apenas na fiscalização da atividade do engenheiro, mas das obras de engenharia, do poder público, das obras públicas, das obras particulares, para que a sociedade, já aproveitando o grande conhecimento sobre o CREA, engenharia, CREA, fosse facilmente direcionada as suas reclamações para esse órgão que nos representa. Entendeu? Essa, eu acredito que seria uma alternativa mais fácil até da gente controlar isso e talvez implantar a cultura da manutenção aqui. Eu perguntaria ao presidente se isso é viável, tornar o CREA, por lei, a ampliação das suas atividades. Entendeu? Vamos complementar com mais duas perguntas só. Vou dar uma pergunta aqui para a doutora Yara, por favor. Boa noite, senhores. Meu nome é Yara, eu sou membro da DTE de Engenharia Econômica, sou conselheira aqui no clube e sou conselheira no CREA. Queria falar exatamente duas coisas, sobre o que eu cheguei atrasada, mas eu já tive o privilégio de assistir essa palestra lá no Instituto de Engenharia Legal. Espero que a gente consiga, na realidade, acho que o objetivo maior aqui é abrir a discussão, para essa discussão se tornar nacional e se criar alguma forma seja um órgão ou alguma outra coisa que fiscalize as obras públicas pela manutenção das mesmas, porque não adianta só fazer a obra, tem que cuidar da manutenção. Sobre o que disseram aqui sobre ser cultural. Eu assisti essa semana uma entrevista na televisão, onde o entrevistado dizia o seguinte, que antigamente, quando uma pessoa usava cinto de segurança, primeiro, ninguém usava. Segundo, quando a pessoa usava, parecia que ela era obrigada a usar. Hoje, quem está dirigindo ou de carona sem cinto de segurança se sente um cidadão de segunda classe. Então, a cultura não é imediata, tem que se começar. Mas porque é punido, porque foi punido.